Eu queria saber como que você consegue, e também, tipo, a visão de outras pessoas, tipo, convencer, porque geralmente, a minha visão, tá? Não tô falando que isso acontece. Eu acho que geralmente o crente, ele tem mais dificuldade de entender o que que é o mercado financeiro, o que que é investimento. Falar de dinheiro também. Como que mistura esses dois assuntos com a pessoa que, tipo, é da igreja, fiel Legal. e tal, não sei o quê. Sabe aquela pessoa emocionada? Como que você vai mostrar pra uma pessoa que, tipo, tem muita fé, ele não... O negócio dele é só poupança e tal. Como é que você vai misturar Legal. esses dois? Porque tem isso, tem uns paradigmas assim, né? De gente que é mais crente, misturar Mais outros tipos de metódica, controle. né? Com a poupança, tirar isso das pessoas. Porque né? não é só de investimento, não. É pra tudo, tá? Tipo, você vai mudar de canal lá, a pessoa, não, tem que ser isso. É um tabu, né? Tem um tabus tabu. e tal. Lógico. É Não, como legal. falar de sexo no meio da roda, né? Sim. O curso que eu coloquei agora, até quem quiser saber, é www.metodocep.com.br, ou então vai manda uma escrever mensagem lá para nós Vou escrever aqui daqui a pouco. para fazer essa organização. E aí o próximo, já tem o próximo, né? Que tá saindo, que tô escrevendo ele, Olha. que é exatamente isso aí, Arthur. Tipo, trazer, como eu tenho a teologia, eu tenho conhecimento do meio de igreja, eu sou um cara que vive no meio de igreja, e agora eu estou tendo conhecimento financeiro, surgiu essa questão de, cara, por que você não mistura as duas coisas? Por que você não precisa excluir uma para fazer a outra? E aí surgiu exatamente esse problema, porque você sabe que no marketing digital, na internet, você tem que resolver problemas, né? Você entrega para as pessoas uma coisa baseada num problema, e aí é aquilo que a pessoa vai pagar por isso, ou vai te dar um retorno, vai compartilhar o seu material, o seu produto. Se é uma coisa que não está resolvendo o problema das pessoas, elas, para que eu vou consumir isso, né? E aí eu comecei a escrever como que você faz para cuidar da sua vida financeira biblicamente. Tipo assim, porque a Bíblia é repleta, mas repleta de educação financeira, de coisas que envolvem finanças. Quer ver um exemplo? Vocês já ouviram falar sobre o filho pródigo? Eu não. Não? Sim. É uma história muito famosa do filho que tinha um pai, o pai era muito rico, aí ele tinha um irmão, aí ele chegou pro pai dele e falou assim, quero a minha parte na herança. O pai dele falou, beleza, dividiu a herança dele, deu a parte dele pra herança, aí ele foi, saiu de perto do pai dele, gastou tudo que ele tinha com prostitutas, com coisa, veio uma fome sobre aquela região, ele começou a passar fome, começou a comer comida dos porcos ali, trabalhar em troca de comida de porcos. Aí ele pensou assim, cara, por que eu não volto para casa do meu pai? Pelo menos trabalhar para ele, comer o que os funcionários dele comem, porque pelo menos eles comem bem. Voltou para casa, o pai dele recebeu ele de braços abertos e tal, fez uma festa, matou um cordeiro e tal. Qual que é a moral da história? Nós nos afastamos de Deus, né, com o pecado, nós pegamos a nossa herança, que foi a vida que Deus nos deu, e fizemos dela uma prostituição, gastamos errado e tudo. Mas olha isso é uma parábola, Jesus contou isso. Olha o exemplo que ele usou. Educação financeira total, mano. O cara novo pediu pro pai dele a herança dele, que Iludido, né? era para ser um ativo, era uma fazenda, vamos dizer. Ele poderia ter trabalhado aquela fazenda, gerado mais recursos, mais ativos. Não, pai, me dá... da estrutura, né? Aumentado a estrutura, administrado, expandido o negócio, feito várias coisas, cara. Na época não tinha bolsa de valores, mas tinha mercado de camelos, tinha mercado de joias, o ouro, as pedras naquela época era um comércio muito mais fácil do que é hoje e tal. Tá vendo como que o capitalismo é importante? Não, mas isso é fundamental, não existe vida sem capitalismo. Aí... O que ele fez? Ao invés dele fazer isso, ele falou, não, cara, eu quero o meu ativo agora, eu vou pegar o meu ativo e vou torrar ele. E a Bíblia fala especificamente que ele gastou com prostitutas. Ele começou a gastar com farras e com prostitutas, gastar dinheiro de forma errada. E aí, cara, você sabe, quantas histórias a gente já ouviu de jogador de futebol, de ganhador de loteria? É normal, né, que a gente ouve isso aí. É Tipo, normal. o cara, isso, tipo, não do pai dar a parte, mas do pai morrer, o filho fica com a parte E queima tudo. e queima tudo. Queima tudo. Até porque o pai também nunca ensinou a justificar ali um boleto, né? Tipo, saber qual é o valor daquilo ali. Nunca ensinou, o cara pega E o achar dinheiro. que o dinheiro é infinito, né, gente? Pelo amor de Deus, o negócio acaba. Acaba. R$1 milhão Opa, mas acaba. é na hora. Aham. É na hora. Piscou, assim. acabou. E aí, pra ganhar é difícil. Sim. Pra acabar é fácil. E essa parábola tá num contexto que perto dela, se eu não estiver enganado, é logo antes, a parábola das dracmas perdidas. Uma pessoa, ela tava lá e perdeu, ela tinha 10 dracmas, aí ela perdeu uma, aí ela procurou até encontrar aquela dracma. Tem uma parábola das 10 virgens também, tá no bolo aí, que o noivo chega, que é falando sobre a volta de Jesus, né? Aí tinham 10 virgens, 5 eram prudentes, já tinham acumulado um pouco de azeite para acender, para fazer o ritual ali,
E aí, 5 não tinham acumulado. Quando ouviram que o noivo estava chegando, elas tiveram que sair para comprar aquele azeite. Olha pra você ver, educação financeira. Não estava preparado financeiramente, ela teve que buscar. Tem uma parábola de um senhor, de um patrão bondoso, que ele tinha um cara que devia muito para ele. Era muito, mas era muito mesmo. Ele ia passar a vida inteira dele trabalhando como escravo e não pagaria. Vamos colocar que seria 1 milhão. Devia 1 milhão. Ele foi lá e falou assim, cara, você não vai dar conta de me pagar. Vamos fazer o seguinte, eu vou perdoar a sua dívida. Vou perdoar a sua dívida. A partir de hoje você passa a viver corretamente, tudo, vai embora, segue a sua vida. O cara muito bom. Esse cara que foi perdoado, saindo dali, ele encontrou um cara que devia para ele coisa de R$500, R$100. E ele não perdoou a dívida do cara. Ele falou assim, quero que prenda ele. Mandou prender o cara que estava devendo para ele. O patrão que tinha perdoado chegou e falou assim, o quê? Mandou chamar ele de volta. Falou assim, peraí, eu te perdoei 1 milhão. Você não pode perdoar R$500? Então vamos fazer o seguinte, você vai ficar preso agora até você me pagar tudo que você tem também. Cara, educação financeira. Sim. Tudo. Então, Arthur, é repleto. Tem o Rei E a Salomão. gente nunca vê por essa perspectiva. Não, Na e igreja eu não nunca passa tinha sobre visto. isso. E aí, Arthur, qual que é a minha estratégia? É porque, cara, se tem uma coisa que desonra o evangelho, é crente que deve. O cara chega, compra, aí você confia que ele vai te pagar porque ele é crente, aí ele te dá o cano. Então, educação financeira na igreja é um tabu, sim. Por quê? Porque tem muito preconceito contra ser rico, porque tem algumas passagens pesadas que são um pouco distorcidas e que você não ensina ela, como a do camelo que passar no fundo da agulha, não sei se vocês já ouviram, que é mais Que é pra fácil. entrar no céu? É mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Tem a história do jovem rico. Quanto mais rico você tá, mais dinheiro, quanto mais você tem, mais você quer, e aí vai, às vezes, a qualquer custo, né, as pessoas. Sim, e esse... Mas tem que olhar pelos dois lados, né? Porque provavelmente falando uma de- pessoa que falou isso, não tô dizendo que uma pessoa que interpreta essa frase assim, ele não vai passar porque ele é ganancioso, porque ele quer mais, sempre mais, explorar mais. A outra pessoa pode, por exemplo, eu posso falar assim, o cara pode entrar assim no céu porque ele traz mais riqueza ali para aquela população, gera mais emprego, automaticamente gera mais valor, gera mais cultura, gera mais um monte de coisa. Tem pessoas que podem levar para aquele lado que eu falei, né? Tipo, não vai entrar no céu porque é ganancioso, quer explorar os outros, que muitas vezes o pessoal mais da esquerda justificam essa metodologia. Mas aí, o que acontece? O texto, o jovem rico, você já ouviu a história dele? Não, nunca ouvi. Resumidamente, é um jovem que chegou para Jesus, bom mestre, não sei o que e tal, o que eu tenho que fazer para herdar o reino dos céus? Jesus falou assim, você tem que guardar os mandamentos. Ele falou, não, tenho guardado tudo desde que eu nasci, meus pais me ensinaram. Aí Jesus falou assim, então só te falta uma coisa. Ele era muito rico, esse jovem. Jesus falou assim, vende tudo que você tem e dá para os pobres. Esse jovem, na hora, ele ficou triste porque ele tinha realmente muita riqueza e saiu dali. Ele não aceitou a proposta de Jesus. E aí Jesus olhou para os discípulos dele e falou assim, eu te falo para vocês, é mais fácil passar um camelo no fundo da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Agora vamos ver o contexto. Quando Deus pediu para Abraão entregar o filho dele em sacrifício, não sei se vocês já ouviram essa história também, Eu já. Abraão levou ele num monte. Eu não. Tá, tem uma história Não, também. é porque eu nunca fui. Tá vendo? Educação financeira com teologia Sim. ali dentro. É porque eu nunca fui Você ligado. não é um cara né? de Sim. igreja, não tem problema. Isso é normal, sim. não é problema nenhum isso aí. Aí Deus fez um teste com Abraão. Ele falou assim, eu quero saber se você me ama acima de tudo. Eu quero que você sacrifique o seu filho. Sacrificar é de matar mesmo, você vai entregar o seu filho, porque na época existia isso, não com pessoas, com animais. Era a forma das pessoas se reconciliarem com Deus. Tá. Abraão falou, poxa, eu vou sofrer demais. Era o meu único filho, era o filho da promessa. Era o filho que Deus tinha prometido para ele. Ele já era velho quando ele foi pai daquele filho. Era muito precioso para aquele filho. Abraão falou assim, mas eu amo mais a Deus. Pegou o filho dele e foi pro monte para sacrificar. O filho dele olhou para ele e falou assim, pai, eu tô vendo que a gente tá indo sacrificar, mas cadê o cordeiro? Abraão falou para ele assim, Deus proverá. Deus proverá. A fé que Abraão tinha. Abraão foi considerado depois como herói da fé por causa disso. Sim. E aí, quando Abraão levantou o cutelo, levantou a foice para matar o filho dele, o anjo apareceu e falou assim, não é para você matar. Aí apareceu, cara, até arrepio quando isso aqui. Sim, é linda. O cordeiro, aí Abraão olhou pro lado, tinha um cordeiro preso no arbusto, foi lá, pegou o cordeiro, sacrificou, foi para casa feliz e tal.
Então eu suspeito que quando Jesus falou para esse jovem rico, para ele vender tudo que ele tinha e dar para os pobres, na hora que esse jovem rico fosse vender, Jesus ia falar assim, não, eu só queria saber onde está o seu coração. Você vai fazer o seguinte, você vai usar o que você tem para abençoar as pessoas, que é isso que você falou, digital. E aí mais para frente Jesus fala assim, o que é impossível para o homem é possível para Deus. Então fecha essa história com o seguinte ensinamento. O homem não consegue se salvar. Você pode ser rico, você pode ser pobre, você pode ser morto de fome, você pode ser bilionário, você pode ser o que for. Só tem um jeito de ser salvo. Pelo menos no evangelho que a gente crê. Que é o que Jesus fez, o sacrifício de Jesus. Você crê nele, você se arrepende dos seus pecados, o perdão de Deus cai sobre a sua vida e aí você é salvo.